bem-vindo ao Podpate, aqui pela Mundiplay, também pelo meu canal Podpate. É bom saber que você está aí curtindo a nossa programação, nosso programa que, né, está na segunda temporada, como eu já falei para você, estamos no Mundiplay. E pelo app você pode acompanhar a nossa programação nas rádios, você pode acompanhar também o Entre Linhas. E o convidado de hoje também está no Entre Linhas, já já eu anuncio ele para você, mas eu também quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, né, nos ajuda pra demais. É pra demais mesmo. Eu quero que você participe, comente, porque o assunto tá bom demais. Vamos falar sobre política e vamos falar sobre cristão. Cristão na política, política no cristão, será que funciona? Nosso convidado de hoje é muito legal. Ele é coordenador nacional do Fórum Conservador. O menino tem cara de 13 anos, meu Deus do céu. E ele já é coordenador, membro do Movimento Conservadorismo Estudantil, MCE, cristão, amante da política, palpiteiro de plantão, e é o nosso querido Arthur Joquitel. E eu que tô aqui. Faltou alguma coisa para te anunciar, homem de Deus? Na dica, acho que até foi um pouquinho mais elaborado que eu imaginei. Mas é que aquela parte de dizer assim que parece uma criança, mas parece, né? Você vai ver, já é velhinho, né? Eu já tô dando lá na curva da... Já tá virando... não entrou ainda, não é enta, não é 40, mas você tá pertinho de lá, porque já saí do INT, né? Agora já tô no INTA. E aí já daqui a pouco você vai, mas tá muito mocinho ainda, eu falo porque eu já tenho, já cheguei no INTA e mais uma que engana a idade, né? Né? Viva a semana, nesse momento da nossa gravação, eu ainda não fiz aniversário, vou fazer aniversário no final do mês, dia 30 de junho. Vai ficar mais velha ainda. Mais experiente. Mais experiente, com certeza. Arthur, estou muito feliz de receber você, principalmente por causa dessa pauta, né? Essa pauta, para mim, ela tem sabor de mel. Na verdade, eu que fico honrado pelo convite e não só a honra, mas a alegria, o nervosismo também, né? Porque eu não tô do lado de qualquer pessoa, né? Uma comunicadora, uma referência aqui pra gente na cidade. Todo mundo que... Os mais novos eu falo assim, eu vou lá na Patrícia Gonzalez e tal. Mas quem que é ela? Eu falo, não, é do Podpate, ela já fez o destaque e tal, né? Agora, chego na mãe. Mãe, eu vou lá na Patrícia Gonzalez. Sério? Daí eu falei, nossa, que legal, meu filho. Já é outra referência, né? E aí, como ela acompanhava, a gente também acompanhava. Lógico que a mãe não deixava ficar muito na frente da televisão, porque tem que estudar, tem que fazer tarefa e tudo mais. Mas é uma referência e tanto pra gente, principalmente eu que também tô na área da comunicação hoje, pra mim é uma referência mesmo. Voltando pro rádio, agora que eu voltei, né? Menino, que coisa incrível, é muito legal, porque a velha, no bom sentido, viu? Tá tudo seguindo de novo, voltando a ouvir, e uma coisa impressionante, a gente pensou que o rádio, né, não tinha mais aquele tem, continua tendo. Você tá lá, você tá percebendo isso, as pessoas continuam ouvindo rádio, ainda no Radiosnet, pelas ondas, né, através da torre também, pelas frequências moduladas. Mas, cara, eu tô impressionada. E agora o desafio é esse, é encontrar espaço no coração dos novos. Mas o que eu digo, e repito aqui, porque já comentei com você também fora do ar, o que você tem com o público é muito além de uma figura. Você tem um vínculo afetivo, a pessoa ela acaba se identificando com a Patrícia, né? O assunto dela é um negócio que traz para dentro de casa, que deixa de ser a Patrícia Gonzalez e passa a ser a Paty. É verdade. Então, e é interessante porque a sua imagem já está muito pública, né? Mas hoje no rádio eu acredito que tem gente que vai ouvir tua voz no trânsito, no trânsito, ou digamos assim, num posto de gasolina, no mercado, e já vai falar, essa voz eu conheço, né? E aborda e fala assim, você é a Paty, né? Deixa eu falar uma coisa bem legal, já que nós estamos com um papo cristão aqui. Outro dia, eu estava no supermercado, o Paulo presenciou essa experiência, eu estava no supermercado, e aí eu vi que a senhora se virou e foi ela estava na seção de produtos de cabelo, shampoo, essas coisas, e eu vi que a lista de compras dela caiu. E é lógico, né? A primeira coisa que você fala, e não era uma senhora, ela tinha uns 45, né? Moça ainda, menina moça. E eu falei, olha, a sua lista de compras caiu. Ela virou, né, amor? Ela virou e falou assim, eu conheço você. Exatamente. Deixa a lista. Exatamente isso que você acabou de falar, cara, achei tão interessante.
Para você ver onde é que terminou essa conversa. Você não é a Patrícia? Eu falei, sou e tal, mas eu não gosto dessa, eu me sinto um pouco constrangida, assim, que não quero, não vejo status, eu gosto de prestar serviço, eu gosto de comunicar para exatamente transformar a vida das pessoas. E foi muito interessante, que ela começou a conversar e tal, e ela contou praticamente toda a história da vida dela, eu terminei orando por ela. Gente, foi uma experiência incrível. É a questão da afetividade mesmo, da identificação, né? É coisa que, por exemplo, eu nunca sentei na frente do Silvio Santos. Pois é. Mas se eu sentar, eu vou me sentir em casa, que eu vou falar, esse cara é tipo um vô pra mim. Porque eu tô todo domingo vendo ele a vida inteira, desde que eu nasci. Então, é essa questão de se identificar mesmo, né? E o interessante é que, por exemplo, algumas figuras públicas, se eu identificar dentro de um mercado, eu viro as costas e vou embora. Né? Agora não. O que acontece com você já aconteceu comigo, lógico que muitas vezes menos, né? Mas menos por enquanto. Por enquanto, se Deus quiser, né? Porque os planos são dele, né? É verdade. Mas é diferente quando a gente vê uma pessoa que a gente se identifica e fala, opa, eu conheço você, né? Me conheça, né? Deixa eu tirar uma foto, apertar a mão. Então isso é muito legal mesmo. Que vai Menino, eu fiquei sabendo que você livrou a pele do Bolsonaro aqui. Agora você nem estava esperando essa pauta aí. Mas eu só quero registrar aí que você andou fazendo coisa boa ali, né? Tava pertinho do presidente ou não? Chegou pertinho dele? Nem cheguei perto dele. Mas eu não fico triste também. Porque eu acredito que a gente tem momentos, né? Eu já tive a oportunidade de, junto com o Foro Conservador, estar em Brasília lá e poder visitar o gabinete dele. Não pude por questão familiar, mas é uma questão de momento. Lógico que a gente ficaria muito feliz. Eu, do mesmo jeito que tiraria uma foto com ele, ficaria feliz. Com o Olavo de Carvalho, ficaria feliz. Com o professor Sepúlveda, eu ficaria feliz. Com tantos outros, né? O Paulo Figueiredo é um cara que eu admiro muito. Caio Coppola, né? Mas para tudo tem um tempo. Eu acredito. Eu ainda sou meio resistente um pouquinho dele. Não sei porquê, é uma coisa minha. O que eu admiro nele não é necessariamente o que ele diz, mas a coragem dele, sabe? Dele se expor. Porque ele vai, se posiciona, ele fala o que ele pensa, independente da pancada, né? Agora, e vem, né? Vem. Já teve uma vez que ele falou que ele daria o benefício da dúvida pro Sérgio Moro, levou pancada até por dentro dos olhos. Mas não deixou de falar o que ele pensava. E depois, mesmo que tenha soado mal, ele foi para tentar se expressar melhor, esclarecer o que ele tinha dito. Não sei se foi proposital ele dar essa contornada, né? Mas o importante é que é uma pessoa nova, que já está ali com uma visibilidade. Sim. E não se esmera de se posicionar. Exato. Enquanto de outro lado a gente vê que tem muita molecada aí dando a cara, falando bobeira. Então ele pelo menos é um que tem se posicionado a favor do conservadorismo. Tô começando a mudar, você já me convenceu. Olha como eu tô facinha, né? Tô facinha no assunto, porque na verdade a gente está sedento realmente desse, que se engrossa esse cordão aí de direita, que ainda está bem bagunçada, que ainda está bem perdido. Um dia você usou uma expressão no café que nós fizemos, assim, Patrícia, a direita aqui em Foz do Iguaçu é dividida em 5 pontos, ou mais, eu digo até mais. E realmente, a direita ainda não sabe, está bem perdida, assim, né? Tem gritos, tem gritos. É um grupo que é uma fatia, né? E essa fatia da pizza é igual quando a família é grande compra uma pizza pequena, pega aquela última fatia e divide em 4 para todo mundo ter um pedacinho mais. A direita aqui em Foz é assim também. Pelo menos foi a minha primeira impressão. Lógico que eu não estou caminhando todo dia com as pessoas de dentro da direita, né? Digamos assim, os cabeças. Pode ser que tenha mudado, que um grupo já se uniu com outro, ou outros que eram juntos se dividiram. Mas aqui, de fato, a nossa direita ela tem essa cisão. Essa característica, né? E eu acredito que ela é muito peculiar da direita brasileira, porque em todos os lugares que eu vou conversar, por causa do foro, converso com gente do Brasil inteiro, é briga por protagonismo, né? Por exemplo, aqui em Foz, teve um grupo que intermediou a vinda do Bolsonaro, que a motociata com o Bolsonaro e tal, com certeza despertou uma invejinha em outro grupo. Que bobagem, né? Então eu acredito que isso a gente sai perdendo. Lógico que é coisa que não é todo mundo que fica sabendo, não vem à tona de verdade, assim, mas é que na prática isso se reverbera. Exatamente. Então quando eu cheguei aqui em Foz, que eu estava em Curitiba e voltei,
e vieram, vem pro meu grupo. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou de grupo nenhum. E não é eu mesmo. Sou eu. Tentei trazer ele pra perto de mim, o bichinho é duro, bichinho... E o detalhe é que eu busco ajudar a ser útil para todo mundo. Verdade. Né? Então, e eu tenho uma questão até um pouco ética minha, que é a herança do meu pai. Você pode vir e falar de uma outra pessoa comigo, eu não vou sair levando. Você não vai ouvir falar que o Arthur levou o que você falou para mim, para outra pessoa. Talvez uma outra pessoa venha e fale de você e eu vou me resguardar também. Porque é a questão da peneira que a gente comentou também fora do ar. A gente vai, com o passar do tempo, né, depurando ali. E, lógico, você pode vir trazer uma questão para mim que eu vou ouvir e depois eu vou ver na prática se aquilo é verdade. Mas, se não for verdade, como pode ter certeza que já mentiram acerca de você, né? Então, eu falo, não é o que eu vejo na prática. Né? E nesse caso eu falo assim, quando alguém vem falar da Patrícia para mim, eu fico sabendo mais da pessoa do que da Patrícia. Né? Aquele ditado, se Pedro vem falar do Francisco, eu fico mais sabendo quem é Pedro do que quem é Francisco. Exato, né? Então... é verdade. E só corrobora para algumas opiniões, né? Mas vamos lá, eu queria começar, já que o nosso programa tem esse viés, falando com o empreendedor, e nossa pauta é política e cristão. Na verdade é o cristão na política, né? Nossa pauta. Mas eu queria tirar o cristão agora um pouquinho do protagonismo e falar da política e o empreendedorismo, que estão diretamente ligados, porque eu quero chegar no isentão. O quanto isso tudo se confunde no nosso dia a dia e na prática. Então, hoje o exemplo mais fresco que a gente tem sobre o tal do isentão, que é o cara em cima do muro. Tinha uma professora que usava o termo na faculdade de murista. Né? Não sei até onde existe esse termo de fato, mas ela usava ele. É a eleição na Colômbia. Né? A gente estava comentando que o presidente eleito lá, ele não foi eleito com a maioria dos votos. Ele foi eleito por causa da omissão da maioria dos eleitores. Né? Então, mais ou menos vai do jeito que tiver, tá bom, não tem problema. E isso daí é um grande problema, né? O tal do isentão. Hoje não está mais difícil para abrir empresa, porque o presidente Bolsonaro facilitou todas as coisas para que hoje, em um dia e meio, você consegue abrir uma empresa, ter uma empresa aberta. Né? Esse viés de empreendedorismo, ele é uma realidade no Brasil hoje, né? Coisa que não era nas gestões passadas. E aí eu não quero nem entrar nos pormenores, porque senão nós vamos começar a comprovar aqui, comprovar ali, e quem quer saber um pouquinho mais é só pesquisar. Aí a pessoa está lá, cheia de impostos, uma burocracia absurda. Tá aí a política de novo entrando em ação, né? Porque se houve burocracia, entenda que é a política. E aí a coisa não anda, a coisa fica lá emperrada e ela fala, mas o que acontece? Eu tenho um produto bom, eu tenho vontade, mas emperra na área política. E aí ela fala assim, mas eu não quero saber de política. Eu quero só empreender. Não consegue entender onde que está o vínculo, né? E isso daí é um vício, né? E esse vício a gente pode chamar ele também de ignorância. E se não quiser ser tão polido, burrice mesmo, né? Porque a gente sabe que se existe uma filosofia, um modo de vida que defende a liberdade, é o cristianismo. Tem gente que fala, por que eu vou ser cristão? Não pode usar calça, mulher tem que ficar de saia. Já é uma ideia totalmente distorcida, né? Mas a Bíblia, ao contrário, ela fala assim, todas as coisas me são lícitas, tudo me é lícito, eu posso tudo. Então, se tem uma corrente que defende liberdade, é o cristianismo. Em contrapartida, existem outras correntes materialistas, né? O comunismo, o marxismo, o socialismo, que já não defende tanta liberdade assim. Então, por exemplo, você é uma empresária e tem aqui um canal de comunicação. Se hoje entra um partido socialista, a primeira ideia dele, vamos socializar os meios de comunicação, vamos socializar os meios de transporte. Então, quem tem uma empresa de van escolar já não vai mais ser uma propriedade privada, vamos deixar na mão do Estado. Então, olha onde que vai dificultando o empreendedorismo. E olha o perigo de ser isento nesse momento. Com certeza. De não gostar de falar de política. E tem gente que acha assim, não, mas a gente já teve um governo socialista aqui na cidade. Né? O Reni Pereira, ele era do PSB, tinha seus vícios como socialista também.
E eu lembro exatamente quando ele começou a dizer que os imóveis aqui na região central da cidade que estivessem parados iam sofrer uma progressão de imposto. E isso está declaradamente no Manifesto Comunista, escrito por Marx em 1847, se eu não me engano. Então a gente vê como que traz lá de trás uma ideia que não defende a liberdade, porque se você tem um imóvel, você usa teu imóvel como você bem entender, né? Ah, mas isso daí pode trazer um mal para o mercado imobiliário da cidade e tal, mas é teu, entendeu? É teu. Porque isso para mim já é discurso. Lógico, porque é teu. Você tem a liberdade de fazer o que você bem entender. Por que ataca imóveis de 400 metros quadrados, mas não atacam imóveis ali de 30 mil metros quadrados? Com certeza porque tem uma questão politiqueira, não política, politiqueira por trás de interesses próprios, né, interesses particulares, que não é bem visto no meio da política, em questão filosófica mesmo, né? Por isso que eu uso o termo politiqueiro, né? Uhum. Você não acha que nós estamos vivendo uma administração socialista Mas com nesse certeza, momento? Com certeza. Só da gente parar e pensar, durante o período pandêmico que a gente enfrentou, qual foi o tipo de liberdade que a gente teve, né? Agora, modificando um pouco... O empresário sequer, desculpa interromper você, mas só acrescentando e trazendo recortes, porque podcast é isso mesmo, gente. A gente fala, ele me interrompe, eu interrompo ele. Exato. Apesar que o Arthur não me interrompe, só eu que interrompo. Vamos interromper já, então, já. Não me interrompe, né? Aliás, meus convidados, até eles começarem a pegar essa cultura de podcast que fala a si mesmo, interrompe-se mesmo, faz parte, não tem roteiro. É assim, vai conversando e é disso que você vai se alimentando. Na verdade, quando o empresário, já que nós estamos falando aqui de empreendedorismo, empresário, de empreender, o empresário sequer foi perguntado. Nós tínhamos um caso, ou dois, de Covid. Não foi perguntado de forma alguma e é interessante. E não foi participativo, o que mais me dói é isso. E é interessante porque até a mentalidade do próprio empresário, não vou dizer todos, mas no geral a mentalidade do empresário em Foz também tem um vício socialista, digamos assim, marxista, de perseguição. Porque, por exemplo, você, dona de um restaurante, abriu o teu restaurante durante a pandemia, eu não falei assim, eu não ia para frente da Câmara ou da imprensa para dizer assim, a Patrícia abriu, eu também quero abrir. A ideia era, ela abriu, vocês não vão lá fechar? Ué, mas que liberdade é essa? Virou entendeu? uma caças bruxas. Isso. Então, tanto que teve uma manifestação em Foz aqui, onde empresários do ramo de turismo, de eventos, né, estavam mobilizados e tal, e aí eles denunciaram um outro evento que estava acontecendo, um casamento que aconteceu e tal, para todo mundo ir lá para cima, tipo, fechar, né? Só que lógico, não é só isso, teve uma questão também do próprio secretário de turismo dizer, fiscalização, não vai lá porque eu liberei, né? Então tem tudo isso, mas o empresário, num modo geral, ele tem que pensar, eu não dependo do Estado, é o Estado que depende de mim, porque se eu não pagar os meus tributos, ele não arrecada, se ele não arrecadar, ele não vai investir, e o governo municipal, estadual ou federal, ele precisa fazer alguma coisa, porque o povo é muito visual, né? Ele precisa, tanto que tem uma filosofia, uma corrente de pensamento que a gente diz assim, o cara cava o buraco, só para mandar fechar o buraco, porque o povo precisa ver o trânsito interditado, porque está tendo obras e tal, às vezes nem sabe o que é. Né? Essa cultura, aproveitando que você já está transitando, surfando nessa onda, que eu estou achando bem legal, esse viés, essa necessidade estadista do povo, essa cultura instaurada na nossa mente, meu Deus, a saúde, o governo tem que dar saúde. O governo, Margaret Thatcher é muito clara, e assim, eu amo ela nesse quesito, porque ela dizia, existem áreas que o governo vai precisar, o Estado vai precisar intervir, vai precisar, a segurança nacional é uma delas. Sim. Vamos ver, a educação é uma delas, que ela vai precisar intervir, estradas, a viabilidade, né, o trânsito, ok, esse é o restante.
Não tem mais que intervir e em a nada. própria mentalidade dela que pensou assim, vamos tirar subsídios da população. Exatamente. E aí a gente o tem governo não rende, ele não gera nada. Isso, e a gente fica com aquele pensamento que eu vou tirar uma bolsa de quem é mais carente e ele vai morrer de fome. Não, tira essa carga, porque para eu te dar 400, eu vou ter que arrecadar os 400 e mais um tanto para pagar quem vai controlar, quem vai gerir esse dinheiro, quem vai cuidar dos caixas eletrônicos. Então, para eu pagar 400, 600 reais de uma bolsa qualquer, com certeza é arrecadado muito mais. Agora, se eu digo assim, isso daí não é um pensamento meu. A gente viu como exemplo da Margaret Thatcher mesmo. Exato. Quando ela disse, vamos tirar esses subsídios, e a população foi melhorando. Então, a gente vê na prática que a pessoa vai deixar de receber o peixe, vai aprender a pescar. Vai empreender. Daqui um pouco, ele não vai estar só pescando para si, como ele vai estar vendendo o seu pescado também. E isso é empreendedorismo. Dentro da faculdade, tinha um professor meu de filosofia que ele dizia assim, que tem aquela frase que deixa eu lembrar aqui, que o trabalho dignifica o homem, né? E ele criticou um monte essa fala, né? Daí, um tempo depois, uns 2, 3 meses depois, ele falou que a vida digna de um ser humano é comer, beber e se vestir. Quem come e bebe, quem come, se abriga e se veste, tem uma vida digna, comida, casa e roupa. Eu falei assim, professor, mas pra gente morar, a gente não tem que construir uma casa? Sim. Pra gente se vestir, a gente não vai ter que pegar pelo menos um bicho, matar, pegar a pele dele, fazer a roupa ali, cozer, né? Sim. Pra eu comer, eu não vou ter que plantar, colher, pescar, caçar? Sim. Isso tudo é trabalho? Sim. Então, se pra eu morar, me vestir e comer, eu preciso trabalhar, aonde que está o erro da frase que o trabalho dignifica o homem? O argumento dele, que para minha decepção, um filósofo, né? Um filósofo, com certeza marxista. É um filósofo, né? Então, ele de Araque ainda, né? Ele disse assim, porque é uma frase de um liberal, sabe? Tipo, como se fosse, liberal, não tem direito liberal, é progressista, é progresso. Isso, é a mesma coisa que dizer assim, não, isso daí você está dizendo embasado no cristianismo. Ué, mas é uma convicção minha. Então, a propósito, a cultura judaico-cristã trouxe a humanidade até onde ela está hoje. E só estamos aonde estamos por causa dos princípios judaico-cristãos, que se resume hoje, quando falam em conservadorismo, não veem o que tem de judaico-cristão por trás disso. Tanto que uma vez, dentro desse movimento estudantil que eu participo, que é o MCE, a gente tinha um rapaz lá que ele era ateu. E a gente falava, mas peraí, como que você defende o conservadorismo sendo ateu? Não, é porque eu acho que aí tá certo mesmo, os princípios, a questão moral, isso. Mas só existe moral. Então eu falei, mas isso daí a gente não só vive na prática diária, assim, do que a gente vê, né, como que eu te trato, uma questão ética e moral, como é um relacionamento meu com Deus também, né? Mas aí é uma outra seara que ele não quis entrar, e eu acho que tem muita gente que já foge do debate por falta de argumentação. Mas né? você não acha que essas pessoas que se dizem progressistas ou que defendem pautas progressistas, e aí é que a gente começa a entrar no cristianismo especificamente e o cristão na política, elas não estão equivocadas a respeito da definição exatamente do que é o progressismo, do que é o conservadorismo? Porque eu vejo, a própria Manuela Dávila mesmo fala de quando ela teve a bebê dela, quando ela escreveu o livro dela, onde ela escreve que ela se sentia culpada por estar amamentando. Quer dizer, ela coloca o nome da filha dela conjugado, né? São 2 nomes bem característicos de conservador. Ela amamenta. Né? Amamentar para quem é progressista não funciona. Ter filhos, para quem é progressista, não é uma pauta de progressismo. Preservar a vida do bebê até a concepção, né? Ter filhos não é progressista. Amamentar não é progressista. Se sentir culpado não é progressista. Então, na verdade, as pessoas elas estão falando de um progressismo
agindo como conservador. E conservador, muitas vezes, agindo como progressista, porque defende algumas pautas. Por exemplo, cristão defendendo o progressismo, né, a esquerda e tal, ou dizendo eu voto na esquerda. Então, mas defendendo a esquerda, me posicionando na esquerda, eu estou defendendo o aborto, diretamente. O que eu vejo assim, você me perguntou se não é uma falta de entendimento sobre o conceito. A nomenclatura, né? Mesmo, Isso. Sabe? Eu acredito que é um mix, ou pode ser falta de conhecimento, ou má índole também, né? Ou a pessoa, e se ela entende o que é o progressismo, aí de fato ela não entende o que é cristianismo, né? Porque não tem como ser progressista e ser cristão também. Em algum momento, isso vai confrontar. Vai chocar. Né? Esses então, dias eu escrevi no Facebook, mas eu chamei aquilo que o Nicolas Ferreira fala, cristão bola quadrada. Porque não vai chocar. E a gente tá como igual, o Arthur acabou de explicar. E a gente tá igual vai chocar. O Titanic no oceano lá, né? A gente tá vendo, né? Diferente que a gente tá vendo que tá o iceberg ali. E vai dar o choque. E depois disso vai afundar. Né? Mas tem gente que prefere manter a arrogância do que ser desperto mesmo, né? Agora, a própria esquerda, isso não é nada por acaso, e também não é de agora, eles se apropriam de termos justamente para ir distorcendo, eles pegam assuntos, termos assim, tipo, parecidos para dar aquela distorcidinha, né? O poder da comunicação. Por exemplo, vamos pegar o progressismo, porque é meio parecido com o progresso, tanto que já me perguntaram, Arthur, mas você é contra o progressismo, mas você é um patriota nato, e na nossa bandeira não está escrito ordem e progresso? Gente, já me fizeram essas... é igual diz o outro, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o progressismo, de fato, não tem como ser defendido enquanto cristão. Eu até aceito que um cara que não defenda o cristianismo, defenda o progressismo, porque do mesmo jeito que nós cristãos temos objetivos bem definidos, eles também têm objetivos definidos. É mais ou menos... como um casal que a mulher fica gastando, não sei se eu posso usar esse exemplo aqui, porque não sei se é a realidade, você vai cancelar, né? Não sei se é a realidade, né? Que o povo vai cancelar a esposa vai lá e pega o cartão de crédito e vai gastando até não querer mais. No fim do mês, precisa pagar aquilo e vai faltar em outro canto. E no fim das contas... ela está afundando para... não é só ela que vai pagar, né? O prejuízo é familiar. É familiar, exato. Então, esse tipo de analogia acontece também com o progressista que se diz cristão. Mas assim, cara, já que a gente está falando disso, eu já quero entender como é que é o cristão na política, a política no cristão, mas assim, o que eu tenho visto não são poucos, e aqui não é levantar um bolsonarismo, é levantar a atual realidade do país. Né? Nós temos direito, nós temos esquerda. Centro, não vem com esse papo de centrão que não vai acontecer. Centrão, estou preocupado com os isentão. Os isentão estão elegendo hoje. Hoje nós temos direito. Hoje nós temos direito à esquerda. É bem cultural isso, que, na verdade, tem até um artigo do próprio Olavo de Carvalho que ele diz assim que a esquerda, eles são bem definidos. Eles sabem o que querem. E eles sim são extremistas. Nós não. Nós estamos aqui para o diálogo, nós também temos o nosso objetivo, só que eu fico vendo assim, a esquerda dentro do Congresso, eles têm duas opções, 8 ou 80. Eles vão lá no 80. Né? Por quê? Porque se começar a ter o embate ali, dentro do debate, do diálogo ali, da briga, talvez eles fiquem com 50. Se eles fossem lutar pelos 50, eles já ficariam com 30, né? E muitos cristãos, eu não vou nem englobar o conservador, porque o conservadorismo, como também diz o Olavo, ele não é coisa para homem de geleia, né? Lógico que engloba aí a mulher também. Não é para sujeito de geleia, é para quem é firme. Então eu não vou incorporar aqui o conservador. Mas tem muita gente que se diz de direita que vai lá para tentar ser o pacificador. E aqui na nossa cidade tem muito disso aqui também.
e acaba indo lá para lutar pelos 50 e acaba saindo com 20. A gente tem exemplos dentro da internet aí de pessoas progressistas que falam: o nosso objetivo é acabar com a família sim. Sabe? Então, nós queremos tirar os jovens entendeu? Então amanhã eu já tô na sexta SDP respondendo processo, né, sendo ouvido pelo escrivão e tudo mais. Então, os extremistas nos acusam de extremismo. Mas não há extremismo na direita? Eu acredito que pode ter, e se quiser me colocar nesse grupo, eu sou. Né? Inclusive porque eu sou extremamente porque eu sou extremamente contra o aborto. Eu sou extremamente contra a liberação da maconha. Eu sou extremamente contra a adoção de criança por casal homoafetivo. Eu sou, sabe, então quer me englobar como extremista? Fica à vontade. Né? Enquanto eu tiver a minha liberdade de opinar, eu vou ter a minha opinião. E a partir do momento que eu não tiver mais essa liberdade e a minha opinião correr o risco de ser preso, de ser perseguido, de ser cancelado ou até de morrer, eu vou continuar opinando também. Que medo bobo de ser cancelado, gente. Cara, eu fico pensando, tem tanta gente que está sendo cancelada. Agora teve uma atriz ali que gerou o bebê e doou o bebê, né? Eu nem sabia quem que era essa mulher. Ela está sendo cancelada e ficou famosa, me cancela então. Quero ter mais visibilidade. E não é porque eu quero ficar famoso, é porque talvez alguma coisa que eu pense e eu diga sirva para outras pessoas. Hoje as minhas redes sociais não são bombásticas, sabe? A minha também não. Então tipo assim, se eu tivesse um cancelamento que me desse uma projeção, talvez eu conseguiria atingir mais pessoas com o meu posicionamento. Com o seu pensamento. Entendeu? Então... Lula dizia o seguinte, eu assisti naquele documentário que teve, Democracia em Declínio, é isso, né? O Vertigem foi um livro, né? Mas tem um doc teve lá. Um documentário. Tava na Netflix, agora eu não assino mais a Netflix, porque eu não colaboro também. O Burger King tá com frescura, e a frescura você já entendeu o que eu tô falando, né? Não vou comprar lá, não vou assistir lá, vou ficar colaborando com essa gente pra quê? Disney? Não assisto. Fora da vida. Não quero. Não vai fazer. Todas as coisas me são listas, mas o que completa o texto? Nem tudo me convém. Não, e quando eu nasci, e quando eu tenho poder, fazer falta. Exatamente, quando eu tenho poder de escolha, aí é que está o segredo. Quando eu tenho poder de escolha e de dinheiro, não preciso dessa franquia na minha vida. Os princípios dela estão errados, estão equivocados, estão fomentando, estão mexendo com a sociedade de uma forma drástica. E as pessoas não estão percebendo as consequências disso. Vamos viver o hoje. Vamos ser felizes agora. O jovem no Brasil não é levado a sério. E o nosso dinheiro passa a ser o financiador desse proselitismo que eles fazem. Né? Exatamente. Então, tipo, o cara fica revoltado porque tem algum tipo de publicidade ali que afronta os princípios conservadores, né? Que, no geral, o Brasil também é conservador. Mas não deixa de financiar, né? Agora, eu já vi, por exemplo, na prefeitura de Curitiba, eles pegarem o dinheiro público para fazer proselitismo. Nesse caso, eu não tenho como deixar de financiar. Por quê? Porque é imposto. Né? O imposto já diz, é obrigado, é imposto. Olha a vantagem de não ter o Estado aí governando a sua vida, de você ser dono do seu nariz. Quanto menos, melhor, né? Que do nosso bolso para eles. Porque como a gente estava falando antes, se tem algumas áreas que o Estado vai precisar intervir, então alguma coisa a gente vai precisar colaborar. Sim, e eu sou totalmente a favor disso. O que me choca mais, Arthur, é pensar que o mundo está de olho realmente no Brasil, porque nós somos o celeiro do mundo. E não é exagero imaginar que nós possamos ser uma futura Ucrânia. Né, um país que realmente venha a ser subjugado, venha a ser escravizado, venha a ser invadido e o povo venha a sofrer e morrer de fome, sim, porque a história nos mostra que isso já aconteceu no passado e pode sim vir a acontecer. E por que esse medo? Às vezes as pessoas não estão medindo isso, o tiro está muito longe, as pessoas não estão imaginando que esse pode ser o resultado nosso aqui. Ah, mas isso é utópico, isso nem pode acontecer, porque nem há comunismo, né? Nem há comunismo. Como diz aquele ditado, né?
quem não conhece a história torna a repeti-la. E quando a gente teve toda aquela movimentação aqui no Brasil em 2013, por causa o gigante acordou, né, por causa das passagens em São Paulo, que acabou sendo estopim para o Brasil inteiro, todo mundo começou a falar, vamos ucranizar. Então, se eles fizeram um movimento lá e a gente fez um movimento parecido, digamos assim, que fez lembrar aqui, ucranizando talvez, se a gente não se atentar, o nosso próximo passo seja exatamente o que foi o próximo passo deles lá. Então a gente tem que ter muito cuidado. E não só uma questão alimentar, né, mas também uma questão militar, porque o Brasil, de fato, é uma resistência que tem do conservadorismo aqui no Ocidente e não só na América do Sul. O próprio Estados Unidos já ruiu também. Deus, entendeu? O próprio Estados Unidos, e foi interessante que não foi alguém que implodiu os Estados Unidos, foi implodido. Eles mesmos se destruíram, entendeu? Destruindo através valores. Da cultura. Isso. Então, pra gente ver que, mais um exemplo, que a gente tem que ver a história deles lá, o que aconteceu lá, pra gente se atentar ao que vem acontecendo aqui. Porque senão a gente está afadado, de fato, a um fracasso. E nós temos um diferencial ainda que gera muita raiva nesses marxistas, nos materialistas, que nós não somos só celeiros para o mundo em questão alimentar, mas em questão espiritual também. Exato. O Brasil é o país que mais forma e manda missionários para o mundo inteiro. Enquanto tem países que pensam, vamos formar missionário, vamos mandar lá para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Europa. O Brasil tem a mentalidade, vamos mandar lá para a Nigéria, vamos mandar para Angola, vamos mandar para Moçambique, porque ali é onde precisa. Né? Eu, para ter ideia, com 8 anos eu estava na missão. Então, o Brasil, as igrejas no Brasil, se não são mais, deveriam voltar a ser, mas as que eu conheço, a maioria delas tem esse amor, essa paixão pela missão. Então, nós somos, sim, de fato, um celeiro não só material de alimentar, mas espiritual também. Isso daí é imprescindível pra gente. Por que você acha que as pessoas fazem links? Eu, sinceramente, às vezes eu vi um colega da comunicação dizendo, cara, eu não acredito que nós tenhamos ainda um presidente como o Bolsonaro. Ele é o tiozão do churrasco, na opinião dele, né? E um cara esclarecido, um cara da comunicação, cristão. Ódio mortal do Bolsonaro. Falta de análise política. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, que falta de análise política. Hoje nós não temos. É o que tem hoje. A população gerou o Bolsonaro. A população, nós elegemos caras, né? E aí, se nós formos comparar, quem é que nós temos mais como opção? O que vem aí no cenário? O que eu vejo, assim, que acontece muito... Mas em especial do cristão, tá? Hoje, eles resumiram o posicionamento político a você é Lula ou é Bolsonaro, né? Eu, no geral, respondo, principalmente para quem me acompanha mais, que são adolescentes, jovens, eu falo assim, eu sou Bolsonaro. Mas muito antes de eu ser bolsonarista, eu sou um conservador. E muito antes de ser um conservador, eu sou um cristão. Então, o cristianismo, ele tem valores que ele defende, e eu tenho que observar no cenário político quem tem defendido isso. O Lula, como a Marina Silva, por exemplo. Marina Silva, uma evangélica, mas que defende união homoafetiva, né? Tipo, digamos assim, não é nem a questão da união homoafetiva, porque socialmente eles fazem o que eles quiserem, sabe? Mas já estão, né? Sim, já estão. Agora, achar que isso é normal, né? Uma questão espiritual, inclusive, abrir as portas para que eles tenham crianças em casa, isso daí a gente sabe que tem uma repercussão psicológica toda, né? Total. Então, digamos assim, ter a Marina Silva, pró-maconha, pró-aborto, pró-isso, pró-aquilo, mas é evangélica, né? Entre aspas, não vou nem pôr entre aspas, é evangélica, né? Tá ali frequentando a Assembleia de Deus e outras igrejas. E tem o Bolsonaro, que mal e mal vai na igreja dele, mas ele defende a família tradicional, porque quer ter família homoafetiva hoje no nosso dia,
que tenham, o problema é deles, eu não tenho nada com isso, né? E não é nenhum tipo de asco com eles, não, porque eu tenho amigos que são homossexuais e eu não tenho nada com a vida sexual deles, né? Agora, nós sabemos que o tradicionalismo, que é uma das características do conservadorismo, é o que ajudou a gente chegar aqui como civilização. E nós, enquanto seres humanos, o que nós buscamos é a nossa perpetuação enquanto espécie. Exato. Porque se a gente deixar a coisa degringolar, já a gente entra em extinção, porque o bicho maior vai acabar comendo o menor. Não, vai tentar esse discursinho que nós temos tendo tido aí agora nos últimos tempos, essas lacração, vai tentar isso nesses países. No Oriente nada se aceita. Tem um artigo que diz assim, por que o cristianismo, o comunismo odeia o cristianismo, né? E ele vai discorrendo ali, e o que eu achei interessante nesse artigo é que ele diz assim: nós temos no mundo diversos países que são, o governo, o Estado é islâmico, por exemplo, né? Perseguem cristãos. Lá é lei, você tem que ser muçulmano. Só que qual que é o país que mais mata cristão? Não é esses países islâmicos, né? São os países comunistas. Então a gente vê que existe sim um ataque de uma corrente de pensamento contra o cristianismo. E essa corrente que a gente está falando declaradamente é o comunismo. Isso daí não é segredo para mais ninguém. Então, pessoas como esse conhecido seu, que se diz cristão, mas ele tem uma resistência com a figura do presidente, ele precisa entender que ele não precisa defender o presidente. Ele precisa entender quais são as ideias que ele defende para ver se é compatível com o que ele defende ou não. Trazendo mais ainda para o nosso lado cristão de ser. O único presidente que eu lembro de ter levantado a bola para as igrejas, para os cristãos, fazerem um arrombo em questão de evangelismo, foi o Bolsonaro. Qual igreja explorou o Bolsonaro falando todo santo dia na campanha de 2018? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As igrejas não aproveitaram isso, não exploraram isso. Agora, qual que é a verdade, talvez, que o Bolsonaro estivesse falando? Que o PT roubou? No cenário político. Isso, qual que é a verdade? Ele estava falando isso. Só que nós não temos que ter esse olhar exclusivo, político, terreno do sistema nosso. Para a gente, a verdade ela é uma só. E ela está na Bíblia. E ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem disse isso? É Jesus? Então, se o Bolsonaro está ali falando que conhecereis a verdade, Jesus disse que é verdade, por que eu, enquanto cristão, enquanto igreja, não levei essa verdade? Você é bolsonarista? Você vai votar no Bolsonaro? Sim. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Porque enquanto ele está dizendo que essa é a verdade, Jesus está falando que a verdade é ele. E, de fato, você vai conhecer a Jesus e Jesus vai te libertar. Ele vai te dar essa liberdade de você fazer o que você quiser, sabendo que tem uma consequência, né? Tanto que a Bíblia fala, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque é na nossa mocidade que a gente mais quer explorar o nosso dia a dia, né? Sexo ilícito, bebida do jeito que bem entender, droga, né? Ficar acordado até de madrugada embalado. Quer fazer isso? Só lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque uma hora você vai sentar na frente do nosso juiz, que é justo juiz, e ele vai fazer a justiça dele. E a justiça de Deus é com amor, mas não deixa de ser justiça. Com certeza. Então o problema de muito cristão é não entender isso, que nós não estamos defendendo o Bolsonaro. Lógico que a gente coloca lá na nossa foto do Facebook, nosso avatar, né? O nosso avatarzinho ali com Bolsonaro 22. Eu faço, inclusive, até como uma forma de provocar os outros, para incomodar mesmo, sabe? Eu digo assim, um dia sem treta é um dia sem sentido, né? A gente tem que incomodar alguém, né? Então, é mais por isso. Só que eu defendo os meus princípios, né? E eles são inegociáveis. Eu não vou sentar para ficar com negociado em questão dos meus valores. O que eu percebo é que esse ranço da figura dele, que foi construída pelos meios de comunicação, e tá aí eu que estudo muito comunicação, eu já percebo assim, né, o cheiro no ar.
Mas já no início eu já percebi, eu falava, gente, o que aconteceu com o Trump, tal qual aconteceu com o Bolsonaro, e o Bolsonaro seguiu bem a linha Trump, no sentido assim, de devolver para a imprensa. Ele dizia, olha, eu sei quem são vocês, eu sei o que vocês fazem, eu sei de onde vem o dinheiro de vocês, eu sei exatamente o que vocês estão pensando, e nas entrelinhas o que vocês estão colocando nas grandes manchetes aí, nas letras garrafais dos jornais, no tom de voz do apresentador, na notícia que poderia ser uma notícia bombástica, com tom assim, é falado tudo mansamente, com nuances das vozes. Isso tudo é técnica de jornalismo, de comunicação, que a gente entende muito bem. Mas as pessoas isso foi construído, virou cultura, porque se estabeleceu de uma pessoa para outra, se propagou e se instaurou ali. E aí houve o bloqueio. Não, eu não gosto dele, não gosto, então eu não procuro. Se eu não gosto, o nível de ofensa está aqui em cima. E é isso que aconteceu. A treta tá aí acontecendo. Porque o nível de ofensa, então você fala uma coisa, eu falo outra, você fala uma coisa, virou, né, ringue na internet. E o mais interessante, só para fechar aqui a ideia, eu me bloqueio a tudo que vem dele. Se for bom, eu vou falar que despiorou. Que despiorou. É uma forma, é um mecanismo da comunicação mesmo, né? A gente não pode dizer que deu uma melhoradinha. A gente pega um termo que denigre, né? E dar uma amenizada. Mas isso é um atraso, nele, né? Arthur, isso é um atraso, porque a gente acaba agora, toda essa resistência, fechando. Sim, agora toda essa resistência, até do próprio cristão sentar e falar de política, eu digo assim, quantas vezes você, enquanto cristã, eu e qualquer cristão que esteja assistindo a gente, ouviu dizer que política, religião e futebol não se discute. E agora armas. Isso, Volta a inteirar essa mesmo. Isso, Então, eu vou nesse momento, porque é um fato que arma e futebol tá no ditado também, mas eu vou tirar tanto arma quanto o futebol do sentido aqui. A política e a religião, ela não só se discute, como ela se integra. Um depende do outro. Eu, recentemente, tenho feito um estudo assim, muito superficial sobre a história do cristianismo. Os primeiros concílios que foram feitos, né, até que desse primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia, se eu não me engano, saiu o primeiro credo, né? Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis e tal. Por que aconteceu isso? Porque membros da igreja foram até o imperador convencer ele. E quem que é o imperador, se não a representatividade, a figura do Estado? Então, para ver que a igreja e o Estado já tinham uma relação ali. Totalmente. Né? E assim, as pessoas, a figura da rainha sempre estava linkada a um deus. Agora, você foi coroado, então você é o deus, é o representante da igreja. Sim, agora... Essa sempre foi a máxima da história ao longo dos anos, né? Agora sim, Arthur, mas isso daí foi lá no período de Nero, isso daí não acontece mais. Vamos trazer para o nosso dia a dia agora. Período pandêmico, 2020, 2021, principalmente em 2021. A pandemia crescendo, o que o STF fez? Fecha tudo, ok. Fecha bar, fecha restaurante, fecha hotel, fecha ponto turístico e fecham igrejas. Fechou a igreja. Não, mas fechou a igreja, só que a gente pode continuar fazendo culto online. Beleza, você tem a tua internet em casa. E quantas pessoas que não tiveram? E isso tem uma repercussão espiritual, porque a gente sabe que a pessoa que vai ficando sem participar ali, comungar com os irmãos, estar ali entre um e o outro, com o passar do tempo vai esfriando. E é muito mais fácil ficar um período fora da igreja e logo entrar para uma vida de pecado, do que estar numa vida de pecado e falar, vou ficar em casa agora. E entrar para uma vida com Deus. Isso é muito mais difícil de acontecer. Então, não por acaso... Tanto que o consumo de pornografia no período de... Deve ter aumentado. Não, aumentou estatisticamente, sim, aumentou consideravelmente. E um dia ainda eu vou ter a oportunidade de conversar com alguém com autoridade para estar falando sobre esse tema, que é drástico, o quanto isso interfere diretamente na vida do homem, desde impotência, desde trabalho, desde tudo, enfim, é um problema sério que as pessoas até nem dão muita importância. E ainda fazendo mais, endossando essa ideia da religião e da política. Se a gente parar para pensar o que é religião,
que vem do termo religare, que é religar, que um dia o homem esteve ligado a Deus e por causa do pecado ele se desligou. Quem foi o único que disse que eu sou o caminho para retornar, para religar? Foi Jesus. Então eu digo para todo mundo que a minha religião é Jesus, porque ele é o único que tem condição de me religar. E o que seria a política? Dentre várias coisas, existe o sentido de governar, o sentido de administrar, de gerir, principalmente o de influenciar. E nós, cristãos, tem gente que... O que mais fazemos? O que mais? O próprio Espírito Santo. Eu posso falar o que for para você, mas quem vai te convencer é o Espírito Santo. Então, quem mais exercendo nesse sentido da política do que o Espírito Santo, né? Ele que tem esse poder de vir e convencer. Então, eu, enquanto cristão, que eu penso assim, como que Deus agiria no meu lugar, né? Eu preciso encontrar essas pessoas que estão com condutas distorcidas, e seja pelo meu testemunho, ou seja pela minha argumentação. Até achei engraçado porque quando a gente estava falando do Caio Coppola, né, você falou assim, interessante, é uma outra perspectiva agora. Já mudei, na hora eu pensei assim, isso é política. Porque eu estou argumentando e estou convencendo. Então, sem a gente perceber, eu fiz política aqui. Claro. E não foi partidária. E toda hora fazemos política. Isso, toda hora. Eu falo que a gente faz política na feira, a hora que vai comprar abobrinha. Em casa, senta dois filhos que brigaram, agora vamos deliberar. O que aconteceu? É porque você falou pra gente, você não, chame tua mãe de senhora. A senhora falou que era pra ele lavar a louça e eu secar. Ele não lavava. A senhora ia chegar, não sei o que. Eu peguei e bati nele. Você é a mãe dele? Né? Já tá, né, numa política ali. A próxima vez você me chama, porque eu sou a mãe dele. Eu vou corrigir ele. Eu te dei autoridade em alguns momentos. Isso, mas agora correção é coisa do pai e da mãe. Você não é pai, o seu papel não é esse. É bem isso. Então, dentro da igreja, na hora de decidir quem vai ser o líder de jovem, quem vai ser o líder de louvor, quem vai ser o líder das mulheres, né, a líder das mulheres, quem vai ser o líder dos homens, o líder de assistência social, isso daí são cargos que, querendo ou não, acaba sendo uma política principalmente a de assistência social. E as mulheres também. Quer mais influenciadora que você dentro de casa? Eu formo presidentes. Eu formo uma sociedade dentro da minha casa, uma sociedade. Ali eu coloco profissionais, ali eu coloco... A mulher tem esse poder e é por isso que tão infelizmente o feminismo entrou, né, rasgando todo tipo de baliza moral. E vai ver o quanto isso tem sido agressivo dentro das igrejas. Exatamente. E por que já acontece isso? Porque tem muito homem que é mole. Né, que não sabe, e não é só mole de ser autoritário, de falar, cala a boca, mulher, é assim, mas é até mole de argumento, de chegar aqui, mulher, vem cá, vamos pegar aqui o livro da Campagnolo aqui, que fala sobre o feminismo, né? Você precisa, a gente pode dialogar, né? A gente pode dialogar aqui, perversão e subversão. Sabe o que é perverter? Você sabe o que é subverter? Você sabe o que é o feminismo querendo fazer isso? Você sabe que Deus instituiu autoridades, e uma das palavras que o feminismo tanto utiliza no sentido de distorcer duas, machismo e submissão. O machismo, eu falo, cara, pega um cara que estuprou uma mulher, que assediou uma mulher, que violentou uma mulher e coloque esse criminoso no meio de um monte de macho de verdade para ver o que não vai acontecer com ele. Agora, dentro de instituições, né? Então eu penso assim, o macho não tem nada a ver com o que o feminismo tem dito de machismo. E daí um outro assunto, além do machismo, que o feminismo também, um outro termo que ele busca deixar pejorativo, é a questão da submissão. Nas instituições militares, a gente vê um comandante e um subcomandante. Mas o subcomandante, ele não é um vassalo do comandante. Ele não é uma figura que não tem valor, que deixa ali de canto. Não. Quando o comandante precisa, por uma missão importante, se ausentar, a pessoa que ele mais confia para tomar conta de todo um grupamento, de um batalhão, sei lá, qualquer coisa, é o subcomandante. E se o comandante chegar e disser assim, por que aconteceu tal coisa? Por que fizeram de tal jeito? Porque eu mandei. Pronto. Do mesmo jeito,
o pai chega em casa, tem um filho num quarto e o outro filho no outro. Ué, por que eles estão assim? Porque eu mandei, estavam brigando. Ah, então tá bom, pronto. É que, Arthur, esse protagonismo, eu vejo assim que esse protagonismo, a mulher quer ter um protagonismo que não cabe mais a ela. E desculpa dizer, eu sei que eu vou ter um monte de hater aqui nessa conversa. Você vê como Deus ajusta as coisas na nossa vida, né? Quando eu sei do meu papel de mulher, de fêmea, quando eu sei do meu papel de influenciadora, de mãe, quando eu entendo as minhas atribuições e quando eu vejo valor nisso, eu não tenho necessidade, olha que eu sou uma profissional que atua fora de casa, eu sou uma profissional, nós começamos a conversar e você me credibilizava dizendo, Patrícia, olha você, o que você é? E não é de agora. Não é de hoje. Mas esse entendimento, ele precisa estar claro, eu preciso saber o meu papel de mãe. Primeiro de tudo na minha vida é Deus. Ele me baliza, ele me faz ter vontade de ser como ele. Ele me faz entender como Jesus foi submisso ao Pai, cumprindo todas. Se Jesus quisesse o protagonismo, estava todo mundo ferrado. Uma briga por protagonismo não ia chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum. E foi uma ideia incutida na mente da mulher que ela precisa protagonizar. Ela precisa, porque ela cada coisa no seu lugar. Existiram abusos? Sim. Lógico. Existem abusos? Sim. Existe violência contra a mulher? Sim. E somos contrários ao mecanismo jurídico para se defender? Não, a gente defende que, né? Exato. Que precisa Só que utilizar. até essa discussão ela tá bagunçada. Porque quando nós não entendemos, e aqui eu quero chamar a atenção para esse entendimento, muitas das tretas na casa, pode acreditar que pode ter sido a mulher a provocadora da história. E não se questiona, não se discute. Esse crescimento pessoal, esse entendimento do meu papel, da minha atribuição, do que realmente existe valor. Porque se nós, mulheres, estivéssemos entendendo esse papel de atuação, grande parte das questões... É só ler esse livro aqui. A primeira onda de feminismo, ela começa com a mulher questionando por que as mulheres só falam de sapatos, elas não falam de política, elas não falam disso. Ela questiona porque realmente a mulher tinha tem uma afinidade para determinadas atribuições. Ou seja, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, a confusão, a briga, a treta, é muito ruim ser submisso. Na cabeça, o título, né? A linguagem que se chegou, a conversa, o diálogo que chegou, a narrativa que chegou até a mulher. É muito ruim ser. E daí já linka essa submissão a ser menos. Então ela não pode ganhar menos. E já entra em umas discussões, nos debates que não estão no mérito da questão. Capacitação é capacitação. Quando eu entrei na rádio, eu ganhava menos que o meu colega que trabalhava de manhã e trabalhava muito mais do que eu, que já estava no rádio muito mais que eu. A minha capacidade era inferior à dele. E eu ganhava menos, por isso que eu rendia menos para a minha empresa. Ok? E estava claro para mim isso, estava entendido isso. Agora, muitas vezes o discurso mas a mulher não pode ganhar menos que o homem executando a mesma atribuição que ele. Ué, mas se você tem a mesma capacidade que ele, lute por isso, não é? Mas... às vezes não acontece, não é verdade? E dura que é onde a gente vê as pessoas que mais usam esse tipo de argumento para lacrar, né, igual a gente viu durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro falou pro William Bonner lá e a outra jornalista, que eu esqueci o nome dela agora. Eu jamais vou ganhar menos que o meu colega de trabalho. Será que você rende a mesma coisa que ele? Sim, e outra coisa, coloca aqui então na mesa aqui o teu olerite, vamos ver se vocês ganham junto, vocês não são os dois apresentadores do JN? Vamos ver, então você traz um discurso... Mas essa ideia está muito dentro. E aqui eu não quero criticar ninguém, eu quero apenas dizer que eu vejo, que eu percebo. Essa ideia a gente está aqui pincelando coisas muito profundas, que o assunto é denso. Sim, não é simplório. Não é num podcast que a gente desenvolve, ainda mais aqui na cidade de Foz do Iguaçu. É a primeira vez que eu estou me posicionando, ou pelo menos pincelando um pouquinho do que eu penso a respeito do tema. Mas é seríssimo, é denso demais, isso mudou comportamentos e tem mudado a vida do cristão. Sim, e é um vício, volto a dizer que é esse vício. E já não se tem outro comportamento, posso atribuir a falha a famílias, né? Porque não se fala disso dentro de casa, a escolas,
porque a gente sabe que o discurso é proposital, que seja esse, e também a igrejas, os próprios líderes. E aonde que vem acontecendo esse esbarro, que está tendo esse conflito? Porque deixaram de ter o interesse de crescer o reino, né, para crescer uma empresa, né, que as igrejas viraram CNPJ. Então, tipo, hoje a igreja abençoada não é a igreja que está todo mundo consciente do seu papel enquanto cristão, que sabe o que defende. Não dá pra generalizar, né? Não, lógico que não. Mas, assim, tipo, o que a gente vê é que tem muita gente perdida justamente por causa disso, né? Então, as igrejas não são as que os membros são mais conhecedores da palavra, que conseguem fazer esse link de teologia com sociologia, com antropologia, psicologia, filosofia. Não. Se tem a igreja abarrotada, tá? 100%. E às vezes são pessoas que são ignorantes. E lá na frente, quem vai padecer é a própria igreja. Porque a igreja, como a sociedade, são pessoas, são indivíduos. Você está querendo dizer que esse assunto deveria ser mais abordado? Muito mais abordado. Porque é o que eu tenho dito. Nós somos cidadãos do céu? Somos, né? Estamos aqui, e nós estamos aqui. Então nós também somos cidadãos daqui. Se tem uma coisa que o cristão não é bobo. Olha o tanto de cristão que a gente teve na Bíblia, ou depois da Bíblia, né, que no decorrer da história, que mostra o seu posicionamento com argumentação, que é esclarecido, que sabe o que acontece. Paulo estava lendo em Atos 23, até o capítulo 25, capítulo 23 a 25, ele ficou mais de 2 anos preso, e ele só não foi morto porque ele tinha poder de argumentação. Ele já estava na mão do inimigo, né, do imperador ali. Ele só não morreu porque ele argumentou. Agora, no campo da ignorância, ou no campo da lacração, que é o que eu estava falando, que é o que acontece muito, como que eu vou me escapar? Eu vou argumentar o quê? Né? E hoje o bonito é a lacração, porque daí a gente pode fazer aquele recorte e colocar corte rápido, faca, tramonte, né? Então, tipo, e não é só isso que vem o debate. A gente precisa de muito mais profundidade para mudar o nosso status quo, né? Que a gente precisa. Infelizmente, existe muito a se caminhar. Espero que a gente não chegue ao nível de olhar para trás e falar assim, poxa, eu poderia ter feito a diferença. Eu poderia ter ajudado a vida de alguém, eu poderia ter melhorado a minha própria vida. Porque depois que você entrega, rapaz, o poder na mão de alguém que está com más intenções, meu filho, quem sofre é você. Não é verdade, Arthur? E a ideia é essa, é fazer com que as pessoas entendam o seu papel na política. E a gente faz política toda hora, todo instante, em casa, fora de casa, com os colegas de trabalho. É influência, é argumentação. E aquele que não argumenta, aquele que não está querendo saber sobre o assunto, o isentão, ele está colocando em risco a sua própria vida e a vida dos que estão ao seu redor. Isso é muito sério, né, Arthur? Felizmente o nosso papo está acabando, querida. A gente fala tanta coisa, né? E como a gente falou, o assunto é denso. Não dá para ficar, não dá, mas dá para instigar um pouquinho, provocar um pouquinho, né? Sim, sim. E com isso a gente consegue provocar para que venha cada vez mais a pesquisa, o aprofundamento, porque material para isso tem. E é começo. Não acredite em nada do que você falou, e nem eu. Pode duvidar, eu quero que duvida. Não fica perguntando. Questione. Exato, não fica com a nossa mensagem. Né? Não fica com a mensagem do Arthur, fica com a tua dúvida. E que a dúvida é maravilhosa. Sabe a base do jornalismo, da comunicação? Tenha dúvidas, perguntas. Eu vou conferir se as mulheres de Bereia, né? Vou conferir se o que ele está dizendo ali é verdade. Vamos buscar. Mas não busca de uma única fonte, não. Existem várias fontes aí de direita e esquerda. Confronte os temas e principalmente investigue se isso está correspondendo com a sua vida. Realmente, isso não é... Uma manicure falava para mim assim, o Lula dizia que era o presidente dos pobres, que queria ajudar os pobres, eu nunca fiquei rica. Olha a conclusão que ela chegou, magnífica. Ela viu na pele, ela falou assim, o que ele disse não é verdade. O fruto que ele anunciou, essa árvore deu um fruto errado. Não corresponde. Né? Tá estranho, essa conversa não funcionou. E depois, não precisa ir muito longe pra gente, mas tem gente que acredita que ele ainda não sente. E aí, um governo que não plantou uma mente de empreender,
de produzir, mas só de ficar mamando na teta do governo, vai esperar o que de diferente, né? Quem planta maçã vai colher maçã. Obrigada, Arthur, pela sua participação, sua disposição de estar com a gente. Agradeço a honra de estar aqui, porque essa cadeira aqui foi ocupada por outros homens grandes, né? Cito aqui o Roberto, cito aqui o Ed. E para mim é uma honra muito grande mesmo estar aqui junto com você, Obrigada. Ter conhecido o Paulo e dividido esse momento com vocês aqui. É verdade, Paulo, você não conhecia ainda não. Conhecia pessoalmente. Obrigada, Arthur, mais uma vez pela sua participação, tá bom? Gente, ficamos por aqui, encerramos o nosso Podpate, espero que você tenha gostado. Comenta aí, né? Comenta o que você achou. Nós estamos pela Mundplay e também pelo meu canal no YouTube. Espero que você tenha gostado. A gente volta semana que vem. Se inscreva no canal, compartilhe, comenta. Isso dá uma força tremenda pra gente. Forte abraço, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem com mais um Podpate. Valeu, gente. Tchau, tchau.